Olá, região! É com grande prazer que estamos mais uma vez aqui para falar de coisas boas. E hoje eu estou sendo recebido aqui no gabinete do vereador Wellington Bezerra, ele que vai contar sobre a sua trajetória de vida, né? E vai nos falar um pouquinho também do seu trabalho como vereador. E, vereador, muito obrigado por estar nos recebendo aqui, eu e minha equipe, a produção, né? E, vereador, todos nós sabemos que o senhor é filho de Tangará da Serra e também há mais tempo aqui, né? Viu essa cidade crescer. Nos fale um pouquinho sobre isso daí, né? Osmir, primeiro agradecer o convite de podermos estar no seu canal, no seu programa, para falar um pouco de Tangará da Serra e da nossa região, da nossa trajetória de vida aqui, da nossa família. Chegamos aqui em 1972, a cidade ela já se anunciava como um polo de desenvolvimento aqui nos rincões do Mato Grosso, corria-se em todos os lugares do norte, do Paraná, principalmente no centro-oeste, foi de onde nós viemos, da cidade de Santa Helena de Goiás. E meu pai veio inicialmente, viu que era próspera a cidade, e aí depois em 1972 finalmente veio toda a família. Nós somos oriundos do Rio Grande do Norte, passamos por Goiás e nos radicamos aqui em Tangará da Serra. E o senhor constituiu uma família, a esposa do senhor é a diretora lá da CITES, né? Eu tenho a minha esposa Rosinei, né, que é diretora executiva da associação, administradora executiva da associação comercial. Tenho o meu filho, o Frank Bezerra, que trabalha no Unicred, e a minha filha, que se formou em odontologia e hoje reside na cidade de Lucas do Rio Verde. Tenho 2 netos, naturalmente desses 2 filhos, o João Gabriel, que é filho do Frank e da Jéssica, minha nora, e a Larissa, que me deu a Maria Fernanda como neta. Vereador, o porquê da sua saída do PR, Partido da República? Bom, inicialmente, quando eu disputei a minha primeira eleição, foi um convite do então prefeito Júlio César, né, que me convidou para ingressar no PR naquela época, e fiz essa eleição, disputei essa eleição, fiquei na primeira suplência. De lá para cá eu assumi a condição de secretário municipal do governo Júlio César, passei por todas aquelas turbulências, e aí depois assumi num período de mandato para dar continuidade e finalizar o mandato 2008-2012, com afastamento de 4 vereadores. Eu era suplente, assumi a vaga e voltei a disputar as eleições. E aí em 2012 eu fui eleito diretamente com 633 votos, né, pelo coeficiente proporcional, junto com o vereador Homer, que teve a primeira vaga, e eu tive a segunda vaga do PR. De lá para cá, eu entendo que cada político, ou cada pessoa que esteja exercendo um cargo, ele construa a sua trajetória dentro daquilo que ele imagina, daquilo que ele pensa. E eu, nessa condição, vendo que não teria o espaço necessário, né, dentro do PR, não que eu tivesse alguma desavença com ninguém, mas são os meus propósitos, são os meus ideais, os meus objetivos, procurava uma outra agremiação. E foi quando eu tive a oportunidade de ser convidado pelo deputado Valtenir Pereira para ingressar nesse novo partido que foi constituído, que é o PMB, Partido da Mulher Brasileira, que tem o número 35, o qual concorrerá seus pré-candidatos e candidatos nas eleições vindouras, e por isso nós estamos hoje no PMB. E nos fale um pouco, esse novo partido, né, o PMB, como será em Tangará da Serra? O partido ele foi construído dentro de uma ideia, e que nós temos como presidente nacional a Sueider, que é uma mulher, no intuito de, principalmente, se você pegar os números hoje das mulheres participantes da vida pública, eles são muito pequenos, são realmente muito tímidos.
E um dos pilares é principalmente trabalhar a inserção e convidar as mulheres a participar da política, seja ela municipalista, seja ela estadual, seja ela nacional. Isso não quer dizer que o sexo masculino não possa ser ingresso ao partido, muito pelo contrário, são forças que se somarão a essa política da inserção da classe feminina, para que possa ser construído um partido que, além das políticas sejam direcionadas ao público feminino, as políticas também de um todo, né, que contemple toda a população brasileira. E, especificamente aqui em Tangará da Serra, nós acabamos nos juntando à vereadora Neide, ao vereador Rogério e ao vereador Homer, e hoje fundamos o partido com a maior bancada da Câmara Municipal e já com 4 vereadores nos seus quadros. Que maravilha, né? E qual é a bandeira que este partido levanta? Bom, principalmente a bandeira da inserção da mulher na política. Esse é um dos primórdios que o partido foi criado. E dentro dessas situações, nós estamos construindo o partido aqui em Tangará da Serra nesse intuito de convidar realmente, de ter nos nossos quadros, principalmente as mulheres. Naturalmente que isso não impede, como eu disse, dos homens virem compor os quadros. E nós temos já várias pessoas com as suas devidas importâncias dentro da sociedade tangaraense, convidando outras também que venham a participar e fazer força junto ao PMB. A ideia nossa principal é de ter um partido que ele seja, do ponto de vista democrático, que ele possa apresentar propostas e também pessoas com qualificação para ajudar as administrações do município de Tangará da Serra. Um outro fator que nós vamos primar muito é que as decisões elas sejam feitas de forma colegiada, que todos os seus integrantes possam participar e dar um norte a ser seguido. Jamais queremos que as decisões elas sejam de forma arbitrária, ou seja, meia dúzia de pessoas decidem aquilo que muitas vezes o partido que tem um número de 300, 400, 500 ou 1000 filiados possam seguir. E a ideia também é de que a participação do filiado ela seja de forma efetiva. Nós não queremos que as pessoas se filiem ao partido apenas para figurar como filiado, não. Que elas venham contribuir com as suas ideias, com os seus projetos, com aquilo que ela entende que seja bom para a cidade, para a política tangaraense. Vereador, o senhor, na sua visão como político, o senhor acha que a mulher tangaraense ela tem mais consciência hoje da política, dentre elas de Tangará da Serra, do Estado a nível nacional? A aceitação da mulher quando o senhor ou outras pessoas do partido faz o convite a estas mulheres tangaraenses? Como é a aceitação delas? Na verdade, Osbir, o que se criou foi uma condição de que as pessoas se afastem da política. E isso não é só o sexo feminino, o masculino também. Há realmente uma barreira muito grande que precisa ser quebrada, que impede que os políticos convidem as pessoas a adentrar às instituições partidárias e, ao mesmo tempo, as pessoas se negam a participar dos partidos políticos porque acham ou entendem que é só bagunça, que é só politicagem, só malandragem. E não é verdade isso. Nós precisamos de que as pessoas possam vir participar aos partidos políticos para que esse cenário mude. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização, com muita responsabilidade. O partido ele quer ser diferente, trazer pessoas diferentes, que têm vontade, mas que não eram convidadas, que têm vontade de colocar suas opiniões, mas não eram ouvidas, e é nessas diretrizes que o PMB, junto com os seus vereadores, pretende seguir. Ou seja, ouvir as pessoas, ver e ouvir o que elas querem como mudança para a sua cidade, fazer as participações dela, fazer com que as vozes sejam ouvidas, e pelo menos levado com bastante responsabilidade, né, essas sugestões, que elas se tornem sugestões para que
os mandatários dos poderes públicos possam avaliar. Existe muita gente com bastante ideia e com vontade de participar. E o PMB está dando essa oportunidade. Nossos quadros, como eu vou frisar novamente, tem tido a adesão de pessoas de ambos os sexos e com bastante ideias e com vontade de participar. E nós vamos mostrar que é possível participar da política séria, daquela que esteja antenada com o momento. Há uma maior informação hoje, mas ao mesmo tempo há uma desinformação. Uma maior informação enquanto temos os meios de comunicação de massa sendo massificados, mas ao mesmo tempo nós temos desinformação dos conteúdos que são oferecidos, principalmente das questões políticas. E nesse contexto o PMB vai contribuir muito, porque nós vamos fazer palestras explicativas sobre diversos temas, convidando não só os filiados, mas também toda a população de Tangará da Serra a participar e se politizar, e aí nas eleições terem condições de fazer as melhores escolhas para os rumos da cidade, da nossa região. Já foi marcado, senhor vereador, uma reunião, já não foi marcado? Nós temos um calendário já previsto de até março, de reuniões. A primeira acontecerá no dia 22 de janeiro, às 19 horas. Nós vamos tratar das questões de orçamento público, reduções e suplementações, o que vem a ser isso. Nós teremos a colega Mara Boligon, amiga nossa de longa data, e que vai ser a facilitadora desse encontro, com a palestra, onde abordará esse tema e explicará e até dotará essas pessoas que estarão participando de um conhecimento maior, e quando estiverem na sociedade discutindo, terão condições, inclusive, qualificadas e técnicas para tal. Que maravilha, né? A gente tem que instruir as pessoas, porque assim podemos caminhar juntos, né? E teremos um país mais justo. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. 29 de janeiro, sexta-feira, no Flyer Eventos em Tangará da Serra. Olha eu aqui, senta aí, assiste. Eu tomando toda rindo na sua morrida. Tangará Music Festival. Alô, galera de Tangará da Serra, Mato Grosso, aqui é o Zé Neto. E aqui é o Cristiano, e a gente tá passando aqui pra convidar vocês pro dia 29 de janeiro, a gente tá chegando aí, hein? Ponto marcado, hein, gente? Vamos lá. Tangará Music Festival. Eu ligo pra você, tô gritando. Realização Renato Freitas, Brutos Eventos e PH Music. Seja bem-vindo ao Requinte. A melhor gastronomia. Ao melhor atendimento. Seja bem-vindo ao conforto. Seja bem-vindo ao Delmont, o upscale mais charmoso de Cuiabá. Requinte Bom Gosto tem tudo a ver com você. E na Panda Colchões, os móveis e estofados sob medida têm a ver com a sua casa. E fica melhor se o preço cabe no seu bolso. Tudo em até 12 vezes no cheque ou cartão. Quarto, sala, cozinha, varanda e planejados. Tudo isso em até 12 vezes no cheque ou cartão. Venha negociar com a gente. Aqui tem preço e prazo para você. Panda Colchões Premium. Cabe na sua casa, cabe no seu bolso. Está cansado de internet que cai toda hora? Chega de pagar por uma velocidade e receber metade do contratado. Na BR Info você tem internet com até 10 megabits de velocidade, rede monitorada 24 horas e garantia de receber a velocidade de internet que você precisa. E melhor ainda, temos planos a partir de R$ 74,99 mensais. BR Info, internet banda larga wireless. Planos empresariais, residenciais e instalação em áreas rurais. Vem nos fazer uma visita em Tangará da Serra, no edifício Atenas, ao lado da Caixa Econômica, sala 3. O Ricardo's Grill serve o melhor peixe de Mato Grosso há 16 anos. Agora com um novo ambiente, super agradável, mais espaço, conforto. De terça a domingo, a mais deliciosa peixada cuiabana. E o tradicional rodízio. Surpreenda-se com nossas delícias. Ricardo's Grill, em Tangará da Serra, Cuiabá e Barra do Bugres. Fone 3326-2030.
O mundo pode até pegar fogo, mas dentro do seu carro quem manda no clima é você. Faça manutenção em seu ar-condicionado e o mantenha sempre em perfeitas condições. Sérgio Ar, 3326-6088, na Ismael José do Nascimento. Onde tem de tudo? Hipercotado, onde tem de tudo. Está precisando de ferramentas? Está precisando de tintas? Está em busca de material elétrico? Procura utilidades para a sua casa? Ou será que você está precisando de tubos e conexões? Seja o que for, vem pro Hipercotardo, porque aqui você já sabe. Vem que tem de tudo. Em Tangará da Serra, Avenida Brasil, Centro. Hipercotardo, onde tem de tudo. Nosso hambúrguer ele é macio, suculento, muito atrativo. E olha só, nem o nosso câmera resistiu. TGA Hamburgueria, hambúrguer de verdade. Venha saborear as delícias do Assim Assado. Bom atendimento, ambiente climatizado, perfeito para os seus melhores momentos, além do excelente à la carte. Às quartas-feiras serve o tradicional frango no rolete. Nas sextas, rodízio de massas e aos domingos, churrasco. Faça o seu orçamento para festa ou evento empresarial. Atendimento de quarta a sábado à noite e domingo pela manhã. Assim Assado, restaurante e buffet. Sabores que encantam. Estamos de volta aqui com o programa Osmir Bardelli e hoje eu estou aqui batendo um papo com o dinâmico vereador Wellington Bezerra, ele que está falando sobre os seus trabalhos à frente da Câmara dos Vereadores, e falando da sua trajetória política. E você que está nos assistindo, você pode rever os programas Osmir Bardelli no canal YouTube, programa Osmir Bardelli. Vocês podem acessar lá o Google, e também no Facebook, programa Osmir Bardelli. Todas as entrevistas, os programas que eu fiz estão lá e vocês podem assistir a hora que vocês tiverem vontade. Mais uma facilidade para vocês que nos acompanhem. E, vereador, o senhor tem apoiado a gestão do prefeito Fábio Martins Junqueira. Nos fale um pouquinho o que levou o senhor a apoiar a gestão do prefeito Fábio Martins Junqueira. O que levou? Bom, Osmir, em primeiro momento, apoiar uma gestão de uma cidade não quer dizer apoiar a pessoa. Nós apoiamos aqueles projetos que são bons para Tangará da Serra. O plano de governo do prefeito Fábio Martins Junqueira é um plano sério, é um plano que... se não vai resolver os problemas de Tangará da Serra, e eu duvido que alguém resolva 100%, mas ele está dando um norte para a nossa cidade. E nós não podemos, como legislador, nos furtar a dar esse apoio que é para a cidade, é para o desenvolvimento da cidade. Nós temos problemas sérios que estão sendo enfrentados, do ponto de vista de infraestrutura, de saúde, de lazer, de educação, de segurança. E o meu papel como vereador, desde o momento que eu assumi, seja na legislatura passada ou nessa, é de apoiar aquilo que Tangará da Serra precisa. Vale sempre, e eu gosto de ressaltar, o prefeito Fábio não foi o prefeito que eu defendi, Por si só, isso mostra o meu comprometimento com a cidade de Tangará da Serra, de apoiar uma gestão que não foi a que eu pedi voto. Então, esse é o meu compromisso, não é com o prefeito Fábio, porque se fosse com o prefeito Fábio, eu deveria ter pedido voto nas eleições de 2012 para ele, e não foi isso. Eu disputei a eleição numa chapa contrária à do prefeito, mas a chapa vencedora foi a dele. E eu entendo que, passadas as eleições, o que importa é Tangará da Serra. Eu não posso, por questões partidárias, simplesmente virar as costas àquilo que a cidade necessita e começar a votar os projetos contrários
pelo simples fato de que não pertenceu ou não pertence a uma corrente política que eu defendi e não foi a vencedora. Então, a responsabilidade que eu tenho, ela é muito grande. E eu quero dizer que isso é uma decisão pessoal minha, né? Respeito todos aqueles que têm opiniões contrárias, entendo as causas, mas é uma questão mesmo pessoal de estar aqui há mais de 45 anos e entender que é preciso nós realmente assumirmos as posições com bastante responsabilidade. Nunca me furtei de dizer que Tangará tem sérios problemas. Nós sabemos disso, mas a maneira de nós enfrentarmos é só nos dando as mãos. E é isso que nós temos feito com a gestão e por isso o meu apoio, tanto do ponto de vista legislativo, naturalmente que cobrando sempre as responsabilidades que cabe ao Executivo, e nós temos tido uma relação respeitosa, eu e o prefeito, do ponto de vista institucional, sabendo o que cabe a cada um, sabendo o meu papel de vereador enquanto legislador e fazendo as reivindicações que são precisas, entendendo também os limites do Executivo, e isso tem sido bastante proveitoso. Nós temos tido uma produtividade muito grande desse ponto de vista. E também do ponto de vista pessoal. O professor Fábio é uma pessoa que reside aqui há muito tempo, tem as relações de amizade com a minha família, nós temos um respeito muito grande pela família dele, e não há nada até hoje, na conduta do prefeito, que possa me fazer pensar o contrário da sua pessoa. Vereador, nós temos assim tido aqui na nossa cidade, né, um grande desafio, né, na área da saúde, né? Como o senhor vem atuando, né, como vereador, como cidadão que o senhor é em nosso município, para solucionar, buscar soluções junto ao governo municipal para atender essa população que está muito carente, né, e cobra muito. Bom, Osmir, esse é realmente um problema sério, talvez seja um dos mais sérios que Tangará tenha. E uma das soluções que possa ser amenizado é a construção do hospital regional. E nós temos trabalhado para isso junto ao governo do estado com as cobranças. Elas têm sido mensais. Ou seja, o governo eleito aí, nós entendemos toda a situação que foi pego o Estado, mas nós temos também que lembrar que em outras áreas o governo já apresentou soluções, inclusive já assinou convênios, e isso dentro de um ano. Então essa questão de que já faz um ano e o governo não apresentou nada aqui em Tangará da Serra é muito séria. É preciso olhar com mais carinhos. Nós temos 2 deputados estaduais aqui, o governo precisa respeitar a representatividade que a população deu a esses 2 deputados. Os deputados têm trabalhado, e eu não tenho dúvida disso, incansavelmente, para que as nossas necessidades, enquanto o Estado tem as suas responsabilidades, sejam atendidas. Mas nós não estamos vendo essa ação acontecer aqui em Tangará da Serra. E o meu trabalho tem sido esse, cerrando fileiras junto com o Executivo. Ele tem que ser unido. Eu não tenho como de forma isolada, até porque tenho o limite de competência, fazer essas cobranças. Então nós temos feito essas ações junto ao Executivo, dando apoio para que junto com os deputados nós possamos chegar ao governo do estado e ele entenda a nossa realidade, né? Uma cidade que nem a nossa, que já suporta praticamente toda a região, não só nas questões de saúde, mas no atendimento ao comércio, a algumas estruturas de lazer, nós precisamos realmente ter um respeito maior por parte do Estado. Entendo o prazo de 1 ano que foi solicitado, mas ao mesmo tempo eu pergunto, e por que para outros lugares 1 ano foi o suficiente e para Tangará não foi? Então, e alguns às vezes até questionam essa minha posição, mas eu compreendo, é normal, você vai ter sempre como defender, mas como representante da população de Tangará da Serra, dentro das minhas prerrogativas como vereador, eu me sinto na obrigação de fazer essa lembrança constantemente que nós precisamos desse hospital regional aqui. E se não tiver o hospital regional, que o governo do estado venha aqui em Tangará da Serra e possa propor uma ação conjunta com o município para poder ajudar a saúde. O município tem tido a responsabilidade de resolver, inclusive, assuntos
que é de responsabilidade do Estado, o Estado não tem dado a devida atenção e nós temos arcado com isso. Para a população ter uma ideia, nós temos já ajuizado o município de Tangará da Serra a ação no volume de 8,5 milhões de reais, que foram dinheiro que o município fez teve que pagar por trabalhos ou por ações e atendimento à população, que era de responsabilidade do Estado, além o município já presta para a população. Então, nós precisamos levar esclarecimentos à população, dizendo que o município tem feito a parte dele, o Estado tem deixado a desejar, mas nós entendemos que possivelmente seja resolvido isso. A cobrança ela tem que ser de forma constante para que as pessoas não esqueçam. Essa é a maneira que nós podemos levar. Não é de forma nenhuma, e nunca foi, de tentar denegrir a imagem do Estado perante a população. Muito pelo contrário. O Estado ele é um Estado forte, é um Estado rico, e eu entendo que ele tem condições de nos assistir. Eu só acho que ele precisa olhar um pouco mais com carinho. Foi o tempo suficiente de 1 ano para o Estado investir na cidade de Cuiabá, 60 milhões de reais para terminar o hospital lá. Foi tempo suficiente para ele investir 10 milhões de reais para a recuperação de 2 avenidas grandes na capital. E foi o tempo suficiente para ele fazer um projeto na ordem de 1 bilhão de reais para ajudar a infraestrutura da Baixada Cuiabana, que congrega 15 municípios. E se 1 ano foi suficiente para essas regiões, por que para Tangará não foi? Essa é a resposta. É a pergunta que eu faço aos gestores estaduais e que eles possam me responder, não com palavras, mas que venham aqui e apresentem ações de trabalho para a população de Tangará da Serra e não para o vereador Bezerra. Vereador, outro assunto muito que é um desafio para todos nós é a questão da distribuição da água, né, em Tangará. Que preocupa todo mundo, né? E como o senhor encara essa demanda? Eu acho que, junto com a saúde, está aí um outro problema muito sério e que deve ser tratado como prioridade 2, a saúde como prioridade 1. Essa situação da água aqui em Tangará da Serra deve ser tratado como prioridade 2, até porque as pessoas necessitam. Se haver um colapso na cidade, o que eu entendo que não é problema, nós temos uma bacia hídrica bastante favorável, nós temos recursos... mas essa bacia não está meio... Não, mas nós temos de onde tirar. Osmir, olha, se você... E aí eu gosto muito de dizer das experiências. Nós precisamos sair do local que nós estamos, olhar outras experiências fora. E eu tenho ido, por exemplo, no Nordeste. Nordeste tem algumas cidades que vivem o problema da seca, e lá a seca é porque não tem meios de onde extrair. Mas existe, por exemplo, condições de se fazer adutoras de até 150 quilômetros, tirando a água da capital e levando ao interior. Nós aqui, o problema nosso é fácil de resolver do ponto de vista de onde tirar. Nós temos, no mínimo, no máximo 12 a 13 quilômetros que nós podemos fazer essa captação e resolver por 100, 200 anos. O ponto de vista difícil é o econômico, é o financeiro. E nós precisamos encarar isso de fato. Se o governo do Estado e o governo federal não vêm aqui dar essa solução, nós temos que aproveitar o potencial de endividamento que a nossa cidade tem, e que haja visto, ela inclusive já foi ponto de avaliação pela Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, de nós termos capacidade de endividamento de até 120% daquilo que nos compete sobre nossa arrecadação. Então, eu acredito que um projeto desse, de uma nova estação, de um novo setor de captação, para que esse problema seja solucionado, ele fica aí na casa dos 30, 40 milhões de reais. E o município tem essa capacidade de buscar esse recurso na iniciativa privada, né? De buscar esse recurso no sistema financeiro, se caso o governo estadual ou federal não sinalizar. O projeto tem que ser feito. O deputado Valtenir tem sido um grande parceiro de Tangará da Serra nas demandas que nós
precisamos, e ele tem se colocado à disposição, inclusive nessa questão do abastecimento de água aqui em Tangará da Serra. É parceiro, solicitou já que assim que o projeto estivesse concluído, pudesse levar para ele, para que ele pudesse trabalhar em Brasília. Mas eu entendo que nós devemos trabalhar paralelo a isso, né? Buscar esses recursos, colocar o projeto, mas caso demore a acontecer, nós possamos tomar a frente, né? Nós temos condições e capacidade para tal, depende apenas de uma decisão política aí de médio prazo. Eu não tenho dúvida que o prefeito tem olhado com carinho essa situação e se possível, tomará as medidas necessárias para que a cidade possa ter tranquilidade aí pelos próximos 30, 40, 50 anos. Vereador, não seria o caso da gente cuidar dos nossos mananciais, das nossas nascentes, como numa entrevista com o senhor Décio, né? Ele que é do meio ambiente e tal, e já apresentou esse projeto, acho que até para algum dos prefeitos daqui. E não seria o caso da gente fazer uma campanha de reflorestamento nesses mananciais? Olha, Osmir, não tenha dúvida que é o caso, não é que seria, é o caso. Agora nós precisamos compreender as responsabilidades de cada integrante desse conjunto. Nós podemos ter todas essas medidas sendo capitaneadas pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, colocando as pessoas que têm as propriedades junto a esses mananciais, né, e principalmente nessas nascentes, da questão do reflorestamento, mas nós precisamos também entender a responsabilidade desses proprietários. Eles precisam ter a compreensão de que isso não é um bem pessoal deles. Existe uma legislação que ela precisa ser respeitada, né? E o que nós vimos muitas vezes aí é desrespeito do ponto de vista de cidadãos. Nós, como cidadãos, também devemos cuidar, porque quando o problema acontece, ele fica muito fácil jogar a responsabilidade na costa ou nas costas dos gestores. Mas e o lixo que eu jogo na rua, que vai para as galerias, que vai aos córregos e que faz toda essa destruição? Então nós temos que compreender quem são os atores dessa situação e cada um ter a sua responsabilidade. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente tomar a frente junto com esses órgãos não governamentais e que têm uma experiência muito grande, né, de poder contribuir com todas essas questões de legislação, proprietários se inteirarem das legislações e entenderem as suas responsabilidades também enquanto preservação dessas nascentes, e população entender que tem a sua parte de contribuição também com a preservação desse meio ambiente, não degradando, não invadindo as áreas de preservação permanente, né, cuidando para que não suje tudo. Se você andar pelas estradas vicinais do nosso município, você vai entender o que eu estou falando. É um absurdo a quantidade de dejetos, lixos, sejam eles sólidos, de qualquer natureza, que são jogados muitas vezes à margem dessas nascentes, dos nossos córregos, e quando a chuva vem é levado. Então nós precisamos ter uma consciência geral, não só daqueles que têm a responsabilidade de cuidar da legislação e aplicá-la, mas também daqueles que são usuários. Vereador, mas e os nossos fiscais que cuidam desta área? Osmir, eu entendo como cidadão que se eu tiver que ser fiscalizado em todas as minhas ações, vai faltar fiscal. Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito, de que é a questão do trânsito. Nós temos o Código Brasileiro de Trânsito, que lá diz quais são os nossos procedimentos quando nós estamos com o veículo. De respeitar as leis, de colocar o cinto de segurança, de não falar ao celular. Tem as placas indicativas de velocidade, aquelas permitidas, né? Não virar para tal lugar, respeitar a faixa de pedestre. Aí eu pergunto para você, nós temos aqui em torno de 50 mil veículos. Você acha que todos cumprem a lei? Fazendo um exame de consciência? Não, nem todos cumprem a lei.
Se 10% cumprir, olhe lá. Inclusive eu, que às vezes me pego causando alguma infração, quando na verdade eu precisaria seguir à risca, até porque sou um guardião da legislação, hoje no cargo de vereador. Mas é isso que nós temos que ter, é essa consciência. Não precisa ter um fiscal para dizer aquilo que a legislação, e eu não posso alegar conhecimento enquanto pessoa já alfabetizada, sobre tal ato que eu preciso cumprir. Desse ponto de vista, eu trago para a legislação ambiental. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo sabe que tem que cuidar do meio ambiente. O problema é que nós não cuidamos e jogamos a responsabilidade para um terceiro. É um ponto de vista difícil de aceitar, mas é a realidade. Nós temos que fazer essa meia-culpa e entender que nós também somos parte e ator dessa peça e precisamos cuidar também. É verdade, vereador. Nós temos que ter mais consciência e parar para pensar um pouquinho o que estamos contribuindo para preservar o meio ambiente. E agora nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos já já. O que tem no Hiper? Hiper tem tudo, tudo tem. Hiper tem tudo, tudo tem. Tem que ter. Hiper Gotardo, onde tem de tudo. Hiper Gotardo, 3311-3900. 29 de janeiro, sexta-feira, no Flyer Eventos em Tangará da Serra. Olha eu aqui, senta aí e assiste. Eu tomando toda vida na sua morrida. Tangará Music Festival. Alô, galera de Tangará da Serra, Mato Grosso, aqui é o Zé Neto. E aqui é o Cristiano, a gente tá passando aqui pra convidar vocês pro dia 29 de janeiro, a gente tá chegando aí, hein? Ponto marcado, hein, gente? Vamos lá. Tangará Music Festival. Eu ligo pra você, Realização Renato Freitas, Brutos Eventos e PH Music. Venha saborear as delícias do Assim Assado. Bom atendimento, ambiente climatizado, perfeito para os seus melhores momentos, além do excelente à la carte. Às quartas-feiras serve o tradicional frango no rolete. Nas sextas, rodízio de massas e aos domingos, churrasco. Faça o seu orçamento para a festa ou evento empresarial. Atendimento de quarta a sábado à noite e domingo pela manhã. Assim Assado, restaurante e buffet. Sabores que encantam. O mundo pode até pegar fogo, mas dentro do seu carro quem manda no clima é você. Faça manutenção em seu ar-condicionado e o mantenha sempre em perfeitas condições. Sérgio Ar, 3326-6088, na Ismael José do Nascimento. Nosso hambúrguer ele é macio, suculento, muito atrativo. Ih, olha só, nem o nosso câmera resistiu. TGA Hamburgueria, hambúrguer de verdade. Está cansado de internet que cai toda hora? Chega de pagar por uma velocidade e receber metade do contratado. Na BR Info você tem internet com até 10 megabits de velocidade, rede monitorada 24 horas e garantia de receber a velocidade de internet que você precisa. E melhor ainda, temos planos a partir de R$ 74,99 mensais. BR Info, internet banda larga wireless. Planos empresariais, residenciais e instalação em áreas rurais. Vem nos fazer uma visita em Tangará da Serra, no edifício Atenas, ao lado da Caixa Econômica, sala 3. O Ricardo's Grill serve o melhor peixe de Mato Grosso há 16 anos. Agora com novo ambiente, super agradável, mais espaço, conforto. De terça a domingo, a mais deliciosa peixada cuiabana. E o tradicional rodízio. Surpreenda-se com nossas delícias. Ricardo's Grill, em Tangará da Serra, Cuiabá e Barra do Bugres. Fone 3326-2030. Requinte Bom Gosto tem tudo a ver com você. E na Panda Colchões, os móveis e estofados sob medida tem a ver com a sua casa. E fica melhor se o preço cabe no seu bolso. Tudo em até 12 vezes no cheque ou cartão. Quarto, sala, cozinha, varanda e planejados. Tudo isso em até 12 vezes no cheque ou cartão. Venha negociar com a gente. Aqui tem preço e prazo para você. Panda Colchões Premium. Cabe na sua casa, cabe no seu bolso. O que tem no Hiper? Hiper tem tudo, tudo tem. Hiper tem tudo, tudo
Sábado 3311-3900. Seja bem-vindo ao Requinte. A melhor gastronomia. Ao melhor atendimento. Seja bem-vindo ao conforto. Seja bem-vindo ao Delmont, o upscale mais charmoso de Cuiabá. Estamos aqui de volta com este bate-papo com o vereador Wellington Bezerra, ele que fala sobre a sua trajetória na vida política, né? E nos conta aí sobre a sua gestão como vereador. E nós também temos uma novidade, que estamos também no canal YouTube. Você pode rever os programas no YouTube, programa Osmir Bardelli. E no Facebook também, programa Osmir Bardelli. Vereador, do ponto de vista do senhor, nós somos ou não somos uma cidade polo? Bom, do meu ponto de vista, nós somos uma cidade polo. Mas, para se afirmar como cidade polo, nós precisamos querer ser. E para querer ser, nós precisamos mudar algumas coisas aqui na cidade, certo? Isso passa por um processo, desde o comércio local, certo? Aquilo que nós podemos oferecer para a nossa região, né? E isso tudo é preciso termos essa compreensão, inclusive como gestores. Nós precisamos encarar alguns problemas aqui, que eles têm que ser sanados, e muitas vezes são medidas impopulares, mas que precisam ser colocadas para nos afirmarmos e, inclusive, oferecer para a população da região as comodidades e daquilo que eles vêm usufruir. Nós temos um problema, por exemplo, aqui de estacionamento, e ele precisa ser encarado, porque nós não temos hoje como oferecer a tranquilidade daqueles usuários que vêm das cidades circunvizinhas nossas, de Campo Novo, Nortelândia, Barra do Bugres, Denise, Açari, Porto Estrela, Nova Olímpia, Diamantino, Sapezal, Campos de Julho, Comodoro. Nós não temos condições hoje. A nossa área central está asfixiada. E nós temos ainda alguns vícios de pessoas, inclusive, que têm seus comércios e estaciona os veículos na frente dos comércios, tirando a vaga do cliente. São culturas que precisam ser quebradas para nós avançarmos como cidade polo, né? Do ponto de vista de oferecer opções a essa região, nós precisamos também compreender o funcionamento do comércio. E aí não é querer que o funcionário trabalhe mais, porque há uma condição de turno e contraturno, mas que você, de forma vocacional, a atender uma região, você precisa pensar. Isso gerará mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento para a cidade. Mas são situações que precisam ser encaradas do ponto de vista se nós queremos ser polo. Um outro fator, e aí que entra, de que nós já tratamos anteriormente, é essa questão da saúde. Nós já fazemos isso de forma e com a estrutura municipal, mas nós precisamos da estrutura de Estado. O Estado se fazer presente para atender de forma regional. E nós já sofremos muito com isso. Então são ações nesse sentido que nos levará realmente a uma situação de liderança regional. Hoje nós temos a cidade em tamanho, em importância econômica, nas situações de educação e saúde, já como polo. Mas nós precisamos fazer dessa situação de polo a nossa realidade e principalmente cidade líder de uma região. E como é que você se torna líder, Osmir? É você, enquanto cidade, se preocupar também com os seus vizinhos, se preocupar como é que está a cidade de Nova Olímpia, a de Campo Novo, porque a riqueza dela, o bem-estar delas farão com que nós também tenhamos sucesso. É assim que se torna um líder regional. Não tem como se tornar líder regional se nós não olharmos também o desenvolvimento e, inclusive, ajudar nesse desenvolvimento
quando há os problemas comuns, se juntar com essas cidades e ir lá resolver os problemas comuns. Uma das situações que eu trago foi a da questão aí que a população vem sofrendo do transporte sanitário, quando um paciente que está internado no hospital particular do SUS ser levado para um exame numa clínica. E nós fomos lá, e aí houve a união da cidade de Cáceres, Tangará, Rondonópolis, Primavera do Leste, né, que sofrem os mesmos problemas. E dessa forma nós fomos lá em Cuiabá, com reunião com a Secretaria de Saúde, a secretária adjunta, o prefeito, né? E os secretários dessas cidades que eu mencionei, mais o Conselho Estadual de Saúde, para resolver um problema que não é só Tangará, é dessas 5 cidades também. Então eu entendo que nós devemos, Tangará da Serra deve sim se preocupar com seus vizinhos, na medida do possível, contribuir politicamente para ajudar eles também. Nós já comentamos sobre a mobilidade urbana, o que pode ser feito para organizar, eu acho que o senhor já respondeu isso. Mas eu acho essa questão. Nós respondemos na questão enquanto polo de resolver alguns problemas, mas na questão da mobilidade urbana nós também podemos avançar muito, que é o conceito desses novos loteamentos, do ponto de vista até estético e também das ruas, né? Essas ruas mais largas, avenidas, construir ciclovias na cidade para poder potencializar o uso desses veículos como meio de transporte, inclusive para trabalhar. Isso nos ajudaria muito, né? Ampliar esse acesso nos diversos meios, sistema público do transporte, nós também podemos aprimorar ele, fazer essa integração, de repente construir a rodoviária num outro setor e ali onde é hoje a rodoviária ser um meio de integração do sistema público de transporte com os diversos bairros, dali ser um ponto de partida. Então nós precisamos avançar também nesse quesito. A cidade está chegando num momento crucial dela, que eu digo que ou você se torna grande ou você só fica com o desejo de ser grande, mas com os problemas de cidade pequena. E a questão do aeroporto nosso, municipal? O aeroporto ele é um dos itens que compõem essa mobilidade, né? Muito importante, ele tem sendo enfrentado. Nós estamos trabalhando em algumas questões cruciais aí, já está para ser inaugurado um setor de embarque e desembarque, que vai dar uma comodidade maior. O prefeito tem trabalhado para o recapeamento da pista. Nós temos trabalhado também com a iniciativa privada, e aí é um dado importante que é o balizamento noturno, Osmir, que isso vai dar uma condição, inclusive, na questão de saúde. Esses dias atrás foi preciso, por 2 vezes, tirar algumas pessoas aqui de dentro de Tangará via UTI aérea. E não foi possível devido a essa questão do balizamento. Mas teve um caso que foi pessoal e que foram lá com alguns veículos, fizeram o balizamento com os faróis e o avião teve condições de levantar voo e levar a pessoa que estava passando mal para outro local. Então, ou seja, o aeroporto não é só do ponto de vista de viajar, ter a tranquilidade de pegar uma aeronave e ir para a praia ou fazer uma viagem. Ele é do ponto de vista também de negócios e principalmente do ponto de vista de recursos quando se trata na área da saúde, que precisa fazer a remoção de pessoas com alto grau de risco de morte, né? Então eu acho que é esses pontos que nós precisamos também avaliar, mas que está sendo enfrentado e que tem, à medida do possível, avançado bastante. Existe um projeto executivo do governo federal caminhando paralelo a essas pequenas ações que têm dado as condições para que o aeroporto seja usado. Vereador, a violência e o combate, como encarar e amenizar esses índices? Bom, nós temos várias maneiras de encarar para poder amenizar. Dizer que vai acabar com a violência, você é um pouco utópico, é difícil, mas nós podemos amenizar com ações de investimento na área esportiva,
criando mecanismos para que essas crianças possam ter um convívio saudável, sejam criados dentro de ambientes que possam construir cidadania. O esporte é um caminho muito bom para isso. Outras ações na área educacional, com investimentos em oficinas de músicas, né? Criar mecanismos de que possa contribuir com cursos preparatórios para que quando cheguem na adolescência eles tenham afinidade com alguma profissão. Nós temos alguns centros, nós temos a promessa de um centro de ressocialização aqui, que é muito importante para aquele pequeno infrator, para que ele possa, dentro desse centro de ressocialização, ele possa ter as condições necessárias para ser reincorporado dentro da sociedade. Nós temos o caso, por exemplo, aqui do CDP, que aí a violência ela só não atinge essa questão juvenil, que é o Centro de Detenção Provisória, que é um mecanismo que a sociedade tem e que hoje Tangará tem, mas que muitas vezes ele também é usado para aquelas pessoas que cumprem penas de longo período. Então, ou seja, e os agentes hoje, eles têm se desdobrado em fazer as situações de ressocialização daqueles que porventura estão lá pelo um curto período, mas também da segurança daqueles que estão lá com longas penas. Então há um trabalho árduo do ponto de vista de atender essas questões da segurança por parte desses agentes penitenciários. O Estado precisa vir dar uma definição disso, criar um presídio de forma definitiva para aqueles que têm longas penas, mas também oferecer condições para que aqueles que estão apenas por pequenos delitos, serem feitas as ressocializações necessárias do ponto de vista psicológico, com todos os seus mecanismos de atuação, para que eles possam ser reinseridos dentro da nossa sociedade. E nisso os agentes têm dado a contribuição deles, mas não basta ser isso, é preciso dar as condições técnicas necessárias para que esses agentes possam desenvolver esse trabalho. Não dá para você fazer ressocialização e, ao mesmo tempo, cuidar de uma segurança permanente daqueles que têm longas penas a cumprir. Nesse sentido, nós temos trabalhado, e aí com as forças estaduais, levando a nossa preocupação e também, junto ao município, naquilo que lhe compete, criar mecanismos que possam trabalhar com essa sua situação dos jovens, oferecer de forma tanto educacional nas escolas, como também nas áreas de lazer, mecanismos que possam pegar e fazer com que o tempo que ele tenha ocioso seja ocupado com atividades saudáveis e que possa... E a ideia é transformar não num grande craque com atividades esportivas ou um grande músico, mas usar esses mecanismos que nós temos como meio de formar o bom cidadão consciente dos seus deveres e das suas responsabilidades com a sociedade. Vereador Wellington Bezerra, o senhor vai deixar a sua cadeira e quais são as suas pretensões futuras? Bom, Osmir, eu desde o início dessa legislatura disse que não era candidato a uma reeleição a vereador, né? Entendo que já tive a minha oportunidade de contribuir com a cidade de Tangará da Serra, com a sua sociedade. Acho a reoxigenação do Poder Legislativo importante e, portanto, da minha parte, abro espaço para que um outro possa vir e dar a sua contribuição dentro daquilo que lhe compete e com as experiências que a pessoa tem. Isso quem vai naturalmente definir é o povo nas futuras eleições. Quanto a futuro político, a minha ideia é continuar dando a minha contribuição como homem de Tangará da Serra, né, como pessoa que gosta dessa cidade, pelas experiências que eu tive como secretário municipal de esporte, como vereador por 2 legislaturas, como secretário adjunto de Estado na área esportiva. Então a gente tem uma experiência política e do ponto de vista administrativa pública a contribuir. E aquilo que Tangará da Serra precisar, eu estarei à disposição sem dúvida nenhuma. Vereador, quais são as suas considerações finais? Chegamos ao final do nosso bate-papo, né? Eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais. Osmir, eu quero agradecer primeiro o carinho que você sempre teve com o nosso gabinete, com a nossa pessoa, nossa assessoria. Dizer para a população de Tangará da Serra que fico agradecido pelo carinho também que eles têm comigo, entendendo as minhas posições e muitas vezes contribuído para que o meu trabalho aqui
possa ser desenvolvido da melhor maneira possível, né? Deixar também, assim, bastante gratificado por usarmos esses meios de comunicação para levar essa mensagem, prestar um pouco informações a respeito daquilo que a gente desenvolve aqui. Então, realmente é de agradecimento por você abrir o espaço e por nós estarmos aqui conversando com a população de Tangará da Serra e da nossa região. Vereador, eu gostaria de agradecer ao senhor por ter nos recebido aqui em seu gabinete, né? E ter prestado esse esclarecimento, feito esse resumo à população de Tangará da Serra e a todos os seus eleitores, né, que confiaram no senhor, né, para que o senhor pudesse estar assumindo, né, então, como vereador. E isso é muito bom, porque a gente pode fazer esse resumo e as pessoas podem estar bem informadas. E agradecer a vocês de casa pela atenção, pelo carinho, mais uma vez, e que vocês possam também estar nos seguindo no Facebook, Programa Osmir Bardelli, e também no YouTube, Programa Osmir Bardelli no YouTube. Que você não conseguiu, que o teu amigo, o teu vizinho não conseguiu ver esta matéria do vereador, ele pode ir lá no YouTube e acessar, né, Programa Osmir Bardelli, e você vai ver essa matéria do vereador Wellington Bezerra. Um grande abraço e até a próxima. De janeiro, sexta-feira, no Flyer Eventos em Tangará da Serra. Olha eu aqui, senta aí e assiste. Eu tomando toda vida na sua morrida. Tangará Music Festival. Alô, galera de Tangará da Serra, Mato Grosso, aqui é o Zé Neto. E aqui é o Cristiano, a gente tá passando aqui para convidar vocês pro dia 29 de janeiro, a gente tá chegando aí. Ponto marcado, hein, gente? Vamos lá. Tangará Music Festival. Eu ligo pra você. Realização Renato Freitas, Brutos Eventos e PH Music. Requinte Bom Gosto tem tudo a ver com você. E na Panda Colchões, os móveis e estofados sob medida têm a ver com a sua casa. E fica melhor se o preço cabe no seu bolso. Tudo em até 12 vezes no cheque ou cartão. Quarto, sala, cozinha, varanda e planejados. Tudo isso em até 12 vezes no cheque ou cartão. Venha negociar com a gente. Aqui tem preço e prazo para você. Panda Colchões Premium. Cabe na sua casa, cabe no seu bolso. Seja bem-vindo ao Requinte. A melhor gastronomia. Ao melhor atendimento. Seja bem-vindo ao conforto. Seja bem-vindo ao Delmont, o upscale mais charmoso de Cuiabá. O Ricardo's Grill serve o melhor peixe de Mato Grosso há 16 anos. Agora com um novo ambiente, super agradável, mais espaço, conforto. De terça a domingo, a mais deliciosa peixada cuiabana. E o tradicional rodízio. Surpreenda-se com nossas delícias. Ricardo's Grill, em Tangará da Serra, Cuiabá e Barra do Bugres. Fone 3326-2030. O mundo pode até pegar fogo, mas dentro do seu carro quem manda no clima é você. Faça manutenção em seu ar-condicionado e o mantenha sempre em perfeitas condições. Sérgio Ar, 3326-6088, na Ismael José do Nascimento. Onde tem de tudo? Hipermercado, onde tem de tudo. Está precisando de ferramentas? Está precisando de tintas? Está em busca de material elétrico? Procura utilidades para a sua casa? Ou será que você está precisando de tubos e conexões? Seja o que for, vem pro Hipergotardo, porque aqui você já sabe. Vem que tem de tudo. Em Tangará da Serra, Avenida Brasil, Centro. Hipergotardo, onde tem de tudo. Nosso hambúrguer ele é macio, suculento, muito atrativo. Ih, olha só, nem o nosso câmera resistiu.
TGA Hamburgueria, hambúrguer de verdade.